Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 23. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitirá tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria mais uma vez compartilhar essa palavra poderosa com vocês. Uma palavra de sabedoria, uma palavra que novamente nos revela quem é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o Messias, o escolhido. Aleluia, meus irmãos, que poder que há na palavra de Deus. E que você receba, meus irmãos, toma posse dessa palavra, receba, porque ela é libertadora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui, meus irmãos, eu separei alguns pontos para compartilhar com vocês sobre esta palavra poderosa. E a primeira aqui que eu escolhi foi: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A revelação de Jesus Cristo. Na verdade, a revelação do Pai a Pedro ali. Estava reunido os discípulos com Jesus e ele pergunta, já tinha perguntado, né, o que o pessoal falava, né, que Jesus era, quem ele era. Mas aí Jesus pergunta para os discípulos, que naquele momento ali era o que interessava para Jesus, porque Jesus estava preparando eles, estava ensinando eles. Então beleza, eles falaram isso, né? Mas vocês, quem dizes que eu sou? E aí o Deus Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso. Por isso que eu falo, meus irmãos, dê glória a Deus, se alegre. Alegrai-vos, meu irmão, naquilo que Deus já fez por nós. Não fica esperando, não, se Deus fazer esse milagre, ou se Deus fazer isso, aquilo na minha vida, aí sim eu tomo uma decisão de amar, aí sim eu tomo uma decisão de servir. Não, meus irmãos, assuma agora essa responsabilidade, essa vontade de servir e de adorar a Deus em espírito e verdade por aquilo que Ele já fez. Olha aqui, meus irmãos, Jesus pergunta para os discípulos, e olha que Deus coloca na boca de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que revelação, meu irmão, que graça de Deus para a humanidade naquele momento, meus irmãos. Valoriza, meu irmão, que é sagrado.
Dê importância naquilo que é sagrado. Valorize aquilo que é sagrado. Olha isso, meus irmãos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que revelação! Deus deu o seu Filho e o revelou para que nós possamos ter a certeza de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Que bondade do nosso Pai! Que bondade! O outro ponto, meus irmãos, está aqui no versículo 17. Que Jesus responde assim, ó. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É o que eu estava falando, meus irmãos. Feliz somos nós que Deus nos revelou. Porque não foi simplesmente um ser humano, não. É ele é Jesus. Eu vi ele fazendo um milagre ali, ele é o Messias. Não, eu vi ele pregando ali, ele prega de forma diferente. Então é ele. Vamos acreditar nele? Porque é ele que é o Messias. Não foi nada disso. Foi o próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso, o único, o de sempre para sempre. Deus Pai revelou para a humanidade através de Pedro que quem é o Filho, o Messias, o escolhido é Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos, aleluia. E aqui, meus irmãos, no versículo 18 também, por isso eu te digo, sobre essa pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder sobre essa pedra eu construirei minha igreja. E ali surge a igreja de Cristo. Ali surgem os cristãos. Ali surge a igreja de Jesus Cristo. Aquela que o inferno nunca poderá vencê-la. Olha que Jesus fala aqui, meus irmãos. Bate no peito, meu irmão. Você que é cristão, que crê que Jesus é seu único e verdadeiro Salvador. Bate no peito, dá um glória, dá um aleluia. Por alegria, alegrai-vos nisso, meus irmãos. Meu Senhor, alegrai-vos. Olha a importância, meus irmãos. Olha que coisa sagrada. Volto a repetir. Valorize o que é sagrado. Dê importância, dê crédito naquilo que é sagrado. Olha aqui, cara. Construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca poderá vencê-la, nunca poderá vencê-la, nunca poderá vencê-la, nunca poderá vencê-la. É Jesus Cristo, é a igreja de Jesus Cristo. O inferno não vencerá. Pelo contrário, ele já está derrotado. Satanás está derrotado, meus irmãos. Jesus já venceu. E nós fazemos parte dessa igreja, nós fazemos parte desse corpo da igreja, que a cabeça é Jesus Cristo. Aleluia, 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 meus irmãos. Que palavra poderosa. É que nós precisamos valorizar, meus irmãos, aquilo que é sagrado. Olha o que Deus dá para nós através dessa palavra. Que revelação. Que revelação. Sabemos aqui que Jesus é o Senhor e Salvador, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Sabemos que não foi um homem que revelou isso, que descobriu isso, não foi. Foi o próprio Deus que falou. Terceiro, Jesus crava que sobre essa pedra ele construirá a igreja dele. Ali nasce a igreja de Cristo. E ele determina, ele crava: o inferno nunca poderá vencê-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, meus irmãos. Alegrai-vos, meus irmãos. Que graça de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que amor incondicional por nós. Por nos dar tudo isso, meus irmãos. Não há dinheiro, não há terra, não há bens, não há nada que possa pagar essa palavra de Deus. Essa revelação não é nada, meus irmãos, que possa pagar. Sabe por quê?
porque é uma graça que vem do alto, da parte de Deus. Da parte de Deus. Não há nada neste mundo que pode comprar ou que possa trocar. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Valorize aquilo que é sagrado. Dê crédito naquilo que é sagrado. Invista seu tempo naquilo que é sagrado. A palavra de Deus, libertadora, reveladora. Você sabe por quê? Porque Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho único em favor de nós. E Jesus nos amou tanto, que entregou a sua própria vida em favor de nós. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que amor do nosso Pai. Que amor de Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, para fechar, o próprio Pedro que Deus usa para revelar a vontade de Deus, revelar o Filho do Deus vivo. Satanás quer usar também, e usa de tal forma que Jesus precisa repreender ele. Porque Jesus precisava, somente ele poderia morrer por nós e pagar o preço do pecado. Essa é a graça que ninguém poderia fazer, só Jesus Cristo. E é da vontade do Pai, que ele tinha, porque a vontade do Pai era salvar você e me salvar. E só podia ser de uma forma: Jesus morrendo por nós. Então ninguém poderia atrapalhar os planos de Deus para mim e para você. Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida, na minha vida. Não pode. Por isso Jesus morreu na cruz por você e por mim. Aí vem Pedro falando: não, Satanás com a conversa mole dele, sem vergonha, porcaria, imundo, falando: não, Jesus, você não vai morrer. Não, Jesus, Deus não vai. E Jesus repreende ele. Jesus, tomado do Espírito Santo, tomado da obediência ao seu Pai, ao Deus Todo-Poderoso, repreende: afasta-se de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Aleluia, meus irmãos. Olha o ponto do amor de Deus por nós. Olha o ponto do amor de Deus por você e por mim. Aleluia, alegrai-vos naquilo que Deus já fez. Repito, alegrai-vos naquilo que Deus já fez por você e por mim. Aleluia, meus irmãos. Medita nessa palavra, meus irmãos. Medita dia e noite. Ela é reveladora e cheia de poder para fazer você entender a vontade do Pai para a humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Diante dessa palavra eu peço a Deus Todo-Poderoso que Ele nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Reconhece, declara Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Amém.